Muito bem, prazer é meu. Já temos aqui o Marcos Vinícius, a Mariana, a Priscila, dando boa noite para todos. Boa noite. Nós estamos marcados para 19 horas, são 19h02. Vamos aguardar mais 2 minutinhos? Em respeito ao público, em respeito ao público que chegou na hora. Tá? Não vamos atrasar muito, não. Mas a gente entende que as pessoas recebem aquele avisozinho, né? O computador devem estar ligando. Já estamos aí com quase 23 pessoas presentes. Professor Erison, boa noite, professor Erison. Prazer, professor. Muito bem. Prazer recebê-lo. Boa noite. Boa Sim, noite. muito boa noite. Eu estava sem o som. Boa noite, professor Leonardo. Tá, obrigado. Tudo bem, mestre? Estava sem o som aqui. Beleza. Professor. Tá ótimo. Muito obrigado, professor. De nada, que isso. Professor, tem 2 links, né? São 2 reuniões? É porque o Zoom, ele mantém a sala aberta durante 30, 40 minutos. Não é isso, professor Celso? Sim, perfeito. Aí o link vai cair e aí nós temos que acessar o segundo link para continuar lá o nosso evento. Correto. Nós vamos migrar, fazer a baldeação para o segundo link dentro de 40 minutos. Tá legal. Bem, eu acho que agora sim, 7h05, né? Aqueles 5 minutos de tolerância. Podemos, então, dar início ao nosso evento. Nós já estamos aqui com 31 presentes, tá? Outras pessoas vão chegando com tranquilidade. Eu quero, em primeiro lugar, dar boa noite, esperar que todos estejam gozando de muito boa saúde, assim como Obrigado. todos os seus diários. Pedir para todos ficarem com o áudio desligado, exceto o professor Celso e o professor Gomes de Matos, que é o convidado desta noite. Mas antes de apresentá-lo, eu quero mais uma vez agradecer ao professor Celso Salgado Ferreira, que é coordenador adjunto, junto comigo lá na coordenação do curso de administração da Universidade Veiga de Almeida, campus Tijuca. Ele que vem prestando um trabalho belíssimo, promover eventos, atividades complementares para todos os alunos da Universidade Veiga de Almeida e, inclusive, de instituições fora dos muros da Universidade Veiga de Almeida. E hoje é uma noite especialíssima, tá? Eu não falo isso para todos, não que não mereçam, tá? Todos merecem meu respeito, merecem meu carinho, mas nós estamos trazendo hoje aqui uma das mais icônicas da administração nos últimos 40 anos. É um prazer receber hoje o professor Francisco Gomes de Matos, administrador, consultor, escritor,
autor de mais de 30 livros de administração, alguns publicados fora do Brasil. Ele desenvolveu teorias, estratégias, modelos de gestão, exerceu cargos de direção superior e de consultoria no setor bancário, na área de seguros, empresas governamentais, em telecomunicações, educacionais, sindicais. E é uma das pessoas que melhor observou o fenômeno da ciência da administração no Brasil, com um olhar muito arguto, muito atento às relações humanas, toda a conjuntura, a complexidade, a dinamicidade das relações humanas dentro das organizações. E os seus livros, né, refletem isso. Né? Ele observa e escreve. Né? Livros como Empresa que Pensa, Empresa que Sonha, Ação, Ética, são alguns dos temas preferidos do professor Gomes de Matos, ele que vem ensinando e inspirando líderes, administradores, gestores ao longo dessas décadas no Brasil e fora do Brasil. Então, produção com muita emoção, porque além de admirá-lo profundamente, ele é não só um grande amigo, mas um guru, né? É quase um pai, né? Nesse mundo em que a gente vive, tão desamparado às vezes, ele é aquela pessoa que tem palavra de conforto e de caminho para nós encontrarmos soluções para todos os problemas organizacionais, inclusive organização também. Então, professor, é com muito prazer, tá, que eu agradeço, recebo o senhor nesse evento virtual que a Universidade Veiga de Almeida está oferecendo, e a palavra é sua, fique completamente à vontade aí para tecer os seus comentários a respeito da gestão nesse mundo durante e pós-pandemia. Muito obrigado. Leonardo, você apenas comprova com essas palavras que as pessoas falam pelo coração. Quer dizer, e é exatamente nessa via que as coisas funcionam, porque o humano exige humanidade. E nada mais importante do que, nas palavras que eu, conhecendo o Leonardo, sei que são sinceras, independente do que ele coloca de uma maneira exagerada os nossos atributos, mas provo que a amizade tem peso. E amizade, e eu costumo falar da ética da amizade, que é nada de mais expressivo dentro dessa dinâmica do relacionamento humano, estabelecer laços amigos. Então, eu agradeço muito as palavras do Leonardo e me sinto à vontade, muita vontade mesmo, para falar, nesse momento, de um mundo que está de cabeça para baixo. Mas isso não deve nos assustar e nem nos amedrontar, porque o mundo já esteve de cabeça para baixo muitas e muitas vezes. E não por falta de advertências. Nós temos grandes obras, grandes autores, e só para citar dois que me ocorre agora, o Galbraith, Prêmio Nobel de Economia, no século passado, com o seu livro O Novo Estado Industrial e a Era das Incertezas, ele nos advertia para esses momentos históricos de grandes crises, que a gente, quando as vivencia de perto, é que a gente sente as cores da sua dramaticidade. Não é? Quem sofre, chora, explicita suas dores. Então, o momento que hoje vivemos é um momento de susto, não de medo, não de pânico, mas as coisas funcionam dessa maneira. Quer dizer, a humanidade
caminha pelas suas incertezas, pelas suas inseguranças, dentro de uma motivação do medo. E esse medo é explorado. É um medo que faz bem às ditaduras risonhas, aquelas de bastidor, que você não as percebe, fala uma linguagem, inclusive, democrática, muitas vezes, mas é para encobrir uma intenção de mando, de controle, de possessividade. Então, é isso que se vê. Muita atenção para esses aspectos. Muita atenção para esses aspectos. Susto, sim. O susto é pedagógico. O susto nos alerta. O medo nos estaciona, nos inibe, nos desencoraja. O medo é um mau conselheiro. E quando mais que ele tende a se transformar no pânico, no desespero. Aí, então, é uma massa de manobra muito sedutora para as elites ditatoriais, para os tiranos de toda a ordem. Né? Então, é desse aspecto. Então, nós estamos num momento em que, é momento de parar para pensar. E quando eu falo em eu estou falando em ética. Eu estou falando em P de posicionamento. E eu estou falando em A de atitude. Quer dizer, a ética que nos dá horizontes para a relação humana, para a relação em sociedade. Não há sociedade viável sem fundamentação ética, sem a liberdade responsável no outro. Então, é isso que forma o contexto social. Quer dizer, o oxigênio da sociedade é a ética, e que nos exige um posicionamento, é a presença decisória, o que nós significamos dentro de um contexto, de que modo a gente influencia e é influenciado, mas não é subjugado. Quer dizer, é como manter a nossa independência, que dentro de um processo de maturação, o nível de maturidade implica exatamente um estado de dependência, que é a sobrevivência, estado de dependência, criança é toda dependente, não é? No adulto, mas no momento que passa para o estágio seguinte, que é o estágio da independência, quer dizer, da expansão do desenvolvimento, para um estado de adultez, um estado superior de interdependência, e que a gente identifica dentro dessa escala da sobrevivência, expansão e perpetuidade, quer dizer, a continuidade. Quer dizer, o ser humano é finito, mas que aspira ao infinito, aspira à expansão que vai dentro à transcendência, à causa superior. Quando a gente fala em espiritualidade, nós estamos falando em causa superior. E a grande redescoberta desses tempos, eu não tenho a menor dúvida que vai ser um caminho para a espiritualidade, um caminho para esse superar-se como um humano falível e doentio, para um humano pleno, uma vida plena, que é uma vida realizada nesse contexto terreno. A espiritualidade, em termos de uma transcendência maior, isso já é um outro aspecto. Então, nós, quando falamos espiritualidade, nós estamos falando exatamente de abrigar no espírito, na alma, um desejo por algo superior, algo que significa uma superação permanente, que pode ter um nome de renovação contínua. O ser humano está renovando-se permanentemente. É renovar o renovado. A gente costuma colocar como uma grande motivação humana de se sentir realizando no se realizar. Né? Está em permanente processo de realização. Então, nesse sentido, é que a gente coloca hoje, porque o mundo de cabeça para baixo é aquele mundo que experimentou o quê?
no passado muito recente, a exaustão, o estado de exaustão, o eclipse total de lideranças. Eclipse total de lideranças. Quer dizer, mediocrização do pensamento dos dirigentes, burocratização da alma, burocratização do espírito, burocratização do pensamento, que a gente via. E é isso que a gente tem que ter cuidado, porque isso pode ter outro nome hoje colocado de protocolo, seguir os protocolos. Quer dizer, o quadrado, aquele velho quadrado mental. Quadrado mental. Se vigilância é uma coisa, precaver-se dos riscos é o que a administração, através da função planejamento, que não morreu, através do planejamento, procura prevenir essas incertezas de que falou Galbraith, que foi complementado pelo Toffler, grande sociólogo que no século passado nos trouxe o choque do futuro. Quer dizer, eu quero dizer agora, também abrindo parênteses, que são obras que não têm, são atemporais, né? Como os grandes clássicos. Esses não passam, esses ficam, permanecem. Os princípios, é importante isso, princípios são permanentes. Valores tendem a essa permanência, mas podem variar em relação a situações conjunturais. Mas segue, os valores explicitam princípios. E esses princípios é a verdade universal. Não há vida que é abstraída de princípios. Simplesmente não há condições de vida, de sobrevivência. Então, quer dizer, Toffler trazia essa mensagem da transitoriedade e foi o primeiro que falou no fim dos empregos. Se a gente está vendo isso agora como um alerta super, super preocupante, a tecnologia não veio com esse propósito. A tecnologia é libertadora. Ela não escraviza. Se ela escraviza, ela não é uma tecnologia sem alma. Nós queremos, sim, tecnologia que ajude o homem, a ser verdadeiramente humano. Senão, a tecnologia tem que ser revista. É onde entra a ética. É onde entra a ética. Entra a ética nesse sentido, essa consciência ética é que o administrador, não só ele tem que ter, mas passar. Porque aí, falando administradores, a futuros administradores, já direciono isso. Direciono nesse sentido. Qual é a perspectiva do administrador, que é um educador por excelência? Administrar é administrar pessoas inteligentes, integrando-as, tornando-as coesas, portanto, focadas em resultados sustentados. Então, quer dizer, a administração tem a ver com a integração do corpo social, integração de mentes, de corações, de braços, de vontades, de atitudes. É isso, o administrador é isso. Essa administração que está nos bons livros, essa administração não muda. Não muda nada nessa administração. Muda totalmente a gestão. É preciso distinguir isso. Quer dizer, a administração tem a ver com os princípios. As funções clássicas, planejamento, organização, direção, controle, essas são funções básicas, fundamentais. Hoje, o planejamento, quer dizer, o planejamento que se fazia, planejamento estratégico a longo prazo, esse acabou nesse período de transição. Eu quero colocar, nós estamos vivendo uma transição. Então, quando se coloca tendências, e nós vamos falar sobre essas tendências, quando se fala de tendências, são tendências questionáveis, algumas delas. Não sei. Chegaram para ficar. Isso é um desafio para o gestor. Para o gestor.
Então, o planejamento, vejamos então essas funções, para pegar funções de planejamento. O planejamento hoje, em função das crises de sobrevivência, acionam o quê? Uma competência operacional. Então, tem-se que apagar um incêndio, realmente, antes que ele se alastre demais, de maneira incontrolável. Mas se uma pessoa está se afogando, está com pneumonia, que eu costumo dizer, primeiro, evidentemente, tem que salvá-lo do afogamento e imediatamente entrar com os antibióticos para curar a pneumonia. Então, as coisas têm essa hierarquização do que é importante, do que é mais importante e do que é imprescindível. Mas ainda aproveitando a analogia, esse náufrago salvo, ele é salvo para quê? Para viver que tipo de vida? Qual é a vida que se proporciona a esse salvado? Senão ele vai se perder por outros descaminhos, mergulhar em outros buracos negros. Então, planejamento é uma função necessária, sim. Hoje, ele é a curto prazo, tendendo ao médio prazo, mas vai chegar o momento em que vai se restaurar o verdadeiro planejamento estratégico, com visão estratégica, porque, inclusive, os instrumentos estavam se desvirtualizando. O que se dizia de planejamento estratégico era um plano de metas. Então, as coisas estão em transformação. Então, transformação, sim, é um desafio. Vamos mais adiante. A organização. O que se vê hoje como uma tendência para os modelos organizacionais? É que eles deixam de ser verticais. É um outro departamento, é um outro estudo à parte. Mas, examinando as tendências, quer dizer, nessa função organização, é que a burocracia hierarquizada passou para uma burocracia burocratizada, horizontalizada. No sentido, então, que a liderança também ela sofre. E aí é que nós estamos falando da espinha dorsal. Nós estamos falando na liderança, que é uma função que já vinha se pasteurizando, de algum modo, que havia se descaracterizado, desfigurada no sentido do mando, e não no sentido exatamente de mobilizar inteligências, vontades, e essa grande função, estabelecer as conexões, as integrações. O líder é um integrador por excelência. O compromisso é com equipe, formar equipes inteligentes, equipes pensantes, equipes proativas, que têm uma visão estratégica, que é a visão holística. Então, essa liderança, em termos da direção, da função de direção, ela hoje se arrisca a ser um mestre de obras, a reduzir a sua importância a nível de estabelecer a função seguinte, do controle. Porque, à distância, mudam os sensores. Como controlar a regra do trabalho à distância? Como monitorar isso? Como monitorar isso? Então, eu quero dizer o seguinte, a distância é uma tendência e você fugir a ela não é o mais sensato, mas curvar-se a ela é um risco grave, porque a natureza humana exige relacionamento, aproximação, não afastamento. Então, não é antinatural o isolamento. O isolamento, a solidão em casa e a ilusão de que se estabelece isso, em essência, através das conexões virtuais. Isso é um paliativo, é um contingencial. A alternativa é essa. A alternativa, no momento, é essa. Mas não pensar que isso seja o desejável. Vocês, administradores, são transformadores. Vocês são líderes.
E a função do administrador é ser líder, porque a administração permeia toda a atividade humana. Existe um administrador dentro de cada pessoa. E o administrador profissional, que busca o conhecimento, as habilidades, e tem que trazer... E quando nós vamos falar daqui a pouquinho dos conteúdos dessa nova formação, desse líder administrador, nós vimos que a escola antiga, antiga de meses atrás, que parece que nós já estamos num distanciamento oceânico. Quando foi há pouco tempo, a gente tinha essas práticas todas que precisavam ser revistas. Talvez seja um aspecto importante da crise. É despertar os despertáveis, os que tenham realmente talento e competência para não só reagir, mas para proagir, né? Para renovar. E os currículos, a formação, precisavam estar sendo revistas também. Então, que novos conteúdos? Vamos tratar disso. Então, essas funções batem para o gestor, que é quem, na verdade, usa a administração, os princípios, os modelos, né, toda a teoria em termos de uma praxis, de como isso bate com a realidade. Então, o que tinha como instrumentos fundamentais de um gestor? A comunicação. Eu resumo em 3. Primeiro, a comunicação. Então, é preciso de estar conectado, e comunicação é humana, basicamente humana. A gente tem que fazer um esforço enorme para suprir o presencial com a distância. Tem que usar de muita criatividade. E é a exigência. Como eu vou? Está muito recente. Então, eu vejo, por exemplo, os jovens que já tinham um trato mais comum com a tecnologia, não é? Que usam os celulares à vontade. E esse é um aspecto também que eu quero chamar um pouquinho como exemplo daqui a pouco. Mas, então, vou fixado nisso. Quer dizer, a comunicação é fundamentalmente humana e é um instrumento do gestor que ele tem que dar bolas ao trato para ver como suprir a distância dessa relação dinâmica. Há um instrumento que está muito em xeque, que sempre foi muito mal utilizado e agora eu não sei de que modo vai se exercitá-lo, que é a delegação de autoridade. Eu costumava dizer sempre que toda teoria de administração ela se implementa, ela se realiza através da delegação. É através da delegação que a liderança amplia o seu raio de ação. É onde ele busca a delegação, e ela é um grande instrumento pedagógico, porque ela é corresponsabilizadora. Eu não me eximo da responsabilidade nem da autoridade ao delegar. Eu transfiro o poder decisório a alguém e acompanho isso com ele. Senão eu estou me excluindo. Esse entendimento da delegação como alguém que passou a bola adiante, bom, agora o problema é dele. Isso não é delegar. Isso invalida o princípio da delegação, que é dessa interatividade, desse intercompromisso, né? Essa responsabilidade coletiva. Então, a delegação é alguma coisa que vai ficar muito difícil de poder ser exercitada e ela não pode, como vinha sendo, ser confundida com designação de ordens, do velho esquema mandar obedecer. Isso, na verdade, não é delegar, né? Evidentemente. E o outro que eu chamo, um grande outro instrumento, que é renovação, que significa o quê? Inovação com criatividade. Porque o grande risco que já se corria
é que, ao se chamar inovador, é uma inovação muito mais com o usuário do novo do que propriamente aquele agente do novo, quer dizer, alguém que, com criatividade, dá versatilidade ao instrumento. Né? Por exemplo, a celular. Celular foi uma dessas invenções fantásticas. É um ponto de radiação do conhecimento, do talento, da criatividade. Mas ele, na verdade, para muitos, ele se torna apenas um meio telefônico móvel, né? de centenas de aplicativos e do que pode se fazer com ele, se reduz a meia dúzia. Então, quer dizer, uma cultura inovadora é uma cultura de criatividade. A criatividade é pessoal, a inovação é externa, exterior. É alguém que gerou algo para ser aplicado, e não ser mais aplicado com inteligência, e não com simples uso. Então, essas funções do administrador, do gestor, esses instrumentos do gestor, têm que, na verdade, ser revistos. Então, numa busca de conteúdos, pensando num currículo para o administrador, nós alinhamos algumas coisas aqui, e essa minha introdução, que já está se tornando um pouco longa, mas é simplesmente para fazê-los debater. Né? É um estímulo, seria esse o propósito. Então, vejamos algumas coisas que a gente colocou aqui. Quer dizer, quando a gente fala em administração, e não se pode falar em administração sem a liderança, sem aprofundar esse conceito de liderança, e não se pode falar em liderança sem estar falando em educação e em cultura. Quer dizer, na verdade, a liderança se exercita com toda a instrumentalidade que a educação proporciona. Quer dizer, então, e a educação é vivência de princípios e valores, na convivência, vivência na convivência. Então, quando a gente, por exemplo, fala em já falava antes muito, quando a gente fala em ensino e educação, procurando diferenciar isso que é colocado num caldeirão, né? Em algo comum, que não é. Quer dizer, o ensino é um braço da educação. E o ensino sem educação, ele cria especialistas, tecnocratas perigosos. Porque todo especialista sem humanidade, ele gera coisas, mas ele pode provocar coisas muito maiores. Ele pensa na ciência, e a ciência tem isso. Ela pode ser direcionada ao bem ou ao mal. Sabe? Né? Como é que surgem as guerras? Que é a coisa mais idiota, mais imbecil e mais caverna que existe no homem. É um processo à caverna. E quantas vezes, nas crises de sobrevivência, a gente não vê o ressurgimento dessa caverna, né? O ressurgimento da caverna, quer dizer, a luta predatória, o salvar-se a qualquer preço. Isso é sobrevivência, expansão e perpetuidade. Como eu digo, isso roda, isso tem uma dinâmica, né? E isso se realimenta. Então, a gente permanentemente está vivendo crises de sobrevivências como as de agora, com crises de expansão, de crescimento, de desenvolvimento, e com crises de perpetuidade quando vencida. Então, isso está num bolo só. Né? Então, é nesse sentido que é importante visualizar um administrador que tenha esses pilares: liderança, educação, cultura. Porque a cultura, somos todos agentes culturais. Cada
2, 3 pessoas que se reúnem e formam uma cultura própria, dentro de uma subcultura de uma cultura mais ampla. Mas o homem está influenciando e sendo influenciado pela cultura em que vive. Está numa empresa, qual é a cultura que se formou nessa empresa? Qual é a cultura que se formou nesse departamento? Se não se tiver percepção desses fatores influenciadores, as pessoas mergulham nos buracos negros. Quer dizer, os pontos cegos, não percebem os pontos cegos, preocupantes. Né? Aquilo que a gente chama de inibição reativa, não ver, porque um estímulo exaustivamente atuante, sem que se atente para ele inibe. Então, quer dizer, a gente deixa de perceber coisas das nossas circunstâncias. E isso é terrível, terrível. Então, isso implica educação e nos posicionarmos como pessoas portadoras dentro de uma cultura. Né? Então, o primeiro campo que eu vejo é que isso num currículo, é alguma coisa que significa interdisciplinaridade. É a partir dessa visão holística, uma visão estratégica. Então, essa visão estratégica é um ponto fundamental na formação do administrador. Despertar para isso. O que significa ter a visão estratégica? Senão, as pessoas tendem a ser operacionais, puro e simples. Formam um curso inteiro, como eu dava consultoria para uma grande organização e um jovem administrador, herdeiro dessa empresa, ele diz, olha, você está falando de coisas aí, eu fiz curso aqui e acolá, e falou dos melhores institutos aqui brasileiros, e passou por Harvard. E diz assim, eu nunca vi falar como você está falando de delegação de autoridade. Olha, veja, eu fiquei estarrecido, um pós-doutor, hoje está na presidência da empresa, ele disse, falar liderança, em termos, como você está colocando, assim, em termos pragmáticos, de descer a prática, também, assunto, sim, teoricamente, falou-se, eu ouvi falar, a cultura, a importância da cultura corporativa, como ela condiciona comportamentos. Quer dizer, isso que eu digo, não adianta investir grandes verbas em treinamento tentando mudar o comportamento, porque não muda se não mudar a escala de valores, se não as concepções, as atitudes. Então, o comportamento, não, dá-se uma glamorização a esse comportamento, amplia-se o vocabulário, né? As pessoas saem com o vocabulário ali, usando o palavreado, se possível até em inglês, que fica mais sofisticado, mas de que maneira isso se incorpora à mudança de comportamento mesmo? Então, isso é um aspecto que precisa ser, para partir para um aprofundamento da cultura digital. Quer dizer, isso que hoje nos colocam como uma condicionante total. Então, veio para ficar o home office. Tudo bem, se o trabalho em casa vai ser... Tá bom, isso também. Mas isso implica em quê? Né? Porque isso implica em quê? Há um momento assim, de curiosidade. Os jovens estão encantados. Eu tenho ouvido muitos jovens. Não, está ótimo. Pegou. Quer dizer, não tem problema de usar a tecnologia. Não tem. Então, mas o que vai significar essa cultura digital? Quais seriam as consequências? Porque o importante é ter essa visão, o que está por trás e o que vai gerar depois. Não é o aqui e agora. O aqui e agora, todo mundo é crise de sobrevivência. Alguém se mexe. Por quê? Porque o homem é adaptável. Isso não há condições. Se ele não se adapta, ele morre. Então, o organismo humano implica nisso, na adaptação. Mas que seja uma adaptação criativa. É nesse sentido que você faz face às mudanças. É se adaptando criativamente. É se adaptando hoje para pensar o amanhã.
até em termos filosóficos. Gandhi, por exemplo, ele saiu das maiores universidades britânicas e europeias, mas chegou diante do seu povo, ele quis transformar o povo, e o que fez? Se adaptou à cultura para fazer a transformação. Isso é por aí. Entende? Então, quer dizer, essa é uma coisa. Outro campo que tem os novos modelos de negócios. Os administradores têm que fazer uma imersão nisso. Todas essas coisas, o que isso vai implicar numa visão de cliente. Cliente, estudar cliente. Aonde que se estuda cliente? Uma cadeira chamada cliente mercado. Né? Para personalizar, porque ninguém tirou do marketing. Marketing, qual é o desvio do marketing moderno? Ele massificar, ele entrar na onda da pasteurização social, quer dizer, da igualização, quer dizer, ele fala num cliente hipotético, num cliente imaginável, não um cliente real, que tem que ser personalizado. Então, as coisas, na verdade, tem que ver de que modo a tecnologia ajuda e não suprime essa personalização. Porque empresa é prestadora de serviço. Nenhuma empresa ela se coloca como sendo para obter lucro. Pode haver N desvios, mas ela, como filosofia e como razão de ser, ela é uma prestadora de serviço. Há uma necessidade para a qual se cria uma empresa, para satisfazer essa necessidade. Aí, para isso, ela faz negócios. Aí, se a função do negócio é dar a lucratividade para dar autossustentabilidade, para se investir na expansão, no desenvolvimento, na sustentação. Mas, na verdade, é uma empresa, e essa é a sua ética. A ética implícita é de que ela visa satisfazer necessidades das pessoas. Para tanto, faz negócios. Então, como esses negócios eles se encaram dentro dessa filosofia? Isso tem o administrador, ele está se abrindo ao mundo, o estudante de administração, o estudante em qualquer segmento. Mas estamos falando para administradores. Então, na sua formação, o jovem, a esperança está no jovem. O jovem é um presente que já é futuro. Todos nós já somos futuros. E essa juventude, eu sempre costumo botar, até porque, pelos meus cabelos brancos, eu procuro botar que a juventude é alguma coisa atemporal, quer dizer, é uma presença de espírito, enxergar futuro. O problema é que essa visão de futuro é outra coisa que tem que ser no currículo das escolas. Visão de futuro. Quando possível, só para lembrar que nós estamos chegando no próximo dos 10 minutos finais. Já temos algum. É só para o senhor já preparar a sua conclusão, que já temos pessoas aí que quem quiser fazer perguntas já pode escrever lá ou abrir o seu áudio e fazê-lo diretamente ao ilustre administrador aí, Francisco Gomes de Matos. Ok, professor? Temos aí. Pode já. Nada, professor. Desculpa pela prolixidade. Então, para que a gente possa. O difícil. Mas, Celso, você está me dizendo a grande dificuldade, você sabe disso, dos professores também, de modo geral, serem simples. Entendo. Isso é um exercício muito. Uma verdade, professor. Tá bom. Mas, sim, então, estamos abertos às perguntas. Então, estamos abertos? Então, depois eu faço um fecho. Sérgio, você estava pensando em fazer uma pergunta? Você tem uma pergunta para fazer aí para o professor Francisco Gomes de Matos? Sim, eu queria comentar. Está me ouvindo, professor? Estou ouvindo. Eu queria comentar sobre a questão que o senhor colocou do home office. Eu agora estou no home office, né? E agora, bem pouco tempo atrás, há algumas horas atrás, eu estava conversando com um amigo, também administrador, a gente estava falando sobre isso, porque hoje a minha tarefa, eu trabalho direto com software,
e a minha tarefa está sendo totalmente bem desempenhada dentro do home office, né? O que está gerando, obviamente, vai ser uma redução de custo absurda, né? O meu setor tem cerca de 15 pessoas, eu trabalho em Xerém, a gente vai economizar transporte, porque isso está sendo discutido na direção. A gente vai economizar transporte, ar-condicionado, obviamente, o meu custo vai reduzir pessoalmente e fora da empresa de um modo geral. Eu sou a favor realmente da parcialidade. Eu acho que isso aqui é uma ferramenta, né? Na realidade, o que a gente está falando é que eu tenho. Claro. Né? Eu acho que é uma ferramenta que vai ser bem. Agora, uma dúvida que eu tenho por exemplo, eu fiquei 6 anos longe do Inmetro trabalhando com consultoria. Eu sou técnico de confecção de roupa e sou cara de chão de fábrica. Fui formado em chão de fábrica. O senhor não acredita que um percentual de todo esse mercado ele vai continuar no tradicional? Certo. Olha, Sérgio, o que todos dizem, e eu posso me incorporar a isso, é que essa tendência, que vai sofrer mutações naturalmente, mas é uma tendência que vai ter continuidade, sim, porque o teste está sendo positivo. Quer dizer, assim, como você mesmo colocou aí, vários fatores, que são os fatores clássicos que estão sendo colocados aí, no sentido de justificar a continuidade disso. Algumas empresas já se anteciparam e disseram, isso veio para ficar. E já estão passando até, e eu sei, proximamente eu tenho pessoas bem próximas que já receberam orientação da empresa, quer dizer, uma certa precipitação, mas já dizendo o seguinte, olha, pelo menos até dezembro isso vai permanecer. E toda a tendência que isso veio para ficar. Entendeu? Inclusive, então, tudo bem. Inclusive, desculpe cortá-lo, inclusive parece que a Petrobras está com um projeto de cerca de 14 mil funcionários. Ela tem algo em torno hoje de 56 mil funcionários e ela planeja botar 14 mil em home office. Então, isso aí agora, Sérgio, isso aí está bom. Então, está bom. Quer dizer, é loucura você encontrar tendências. É loucura, assim, pura e simplesmente. Tem que fazer que a tendência não anule os valores essenciais. Quer dizer, uma coisa que está presente, eu acho o seguinte, valorização humana. Valoriza o homem, ou senão, se isso corre o risco de infringir esse princípio, então, de que maneira pode otimizar a situação de maneira a não prejudicar o desenvolvimento da pessoa? Entende que isso é fundamental, isso é inegociável. Tem que ter, os direitos humanos ficaram sendo coisa muito mais de birô, né? Muito mais de uma defesa assim, muito adjetiva, mas direitos humanos é uma decorrência de consciência ética. Aonde estava a ética? Aí muitos me perguntam, a ética é ensinável? Tudo é ensinável, mas tudo tem que ser antes educável, tem que ser educada, né? Então, sim, pode-se ter uma disciplina de ética, sim, desde que se mude a concepção de sala de aula, de simples transmissão de conhecimento e habilidade para convivência, vivenciar, técnicas vivenciais, né? de comportamento ético, de integração. Né? Então, quer dizer, é o que eu faço a distinção em termos de ensino, de sala de aula e sala de alma. Não basta a sala de aula, tem que ser a sala de alma. Né? Eu não determinado tipo e tudo. Tem um campus belíssimo. Quando falava assim, vamos explorar esse campus em termos educacionais, trazer a sala de aula para dentro do campus.
né? Quer dizer, criar atividades que possam incorporar a natureza, a visão da substancialidade da vida, em termos das tecnologias. Então, quando eu chamo tecnologia como alma, eu estou incorporando a educação. Concordo com o senhor. Depois não, eu participei de um... Mais alguma pergunta de alguém mais? Eu Não estou cortando a tua palavra, não. Não, Não estou cortando a tua palavra, não, Sérgio, desculpa. Não, tranquilo. Não, é que eu queria falar, eu concluído. participei de um projeto, só para finalizar, eu participei de um projeto de EAD. Só que eu escrevi 2 matérias na minha área, confecção de roupa. Só que você tem o Senai CETIC, não sei se o senhor conhece, é uma... Conheço, claro, eu fui diretor do Senac. Né? Então, é a maior escola têxtil da América Latina. Deixa eu aproveitar, eu vou aproveitar a fala do professor Gomes de Matos, em resposta ao Sérgio, inclusive, para colocar também um incômodo, né? Logo no início, professor, desse momento traumático pelo qual nós passamos, surgiu essa expressão, né? O novo normal. E as pessoas se referindo ao novo normal como que, assim, não, o que estava acontecendo antes conosco, com a sociedade, com a humanidade, é que estava errado. Nós precisamos aproveitar este momento de trauma para partir para um momento de maior virtuosidade do ser humano. Então, não é uma questão da instrumentalização, do home office, da EAD, né? Porque isso diz respeito à 4ª Revolução Industrial, que já estava em progresso, né? Nós vamos antecipar, provavelmente, alguma dessas evoluções. Mas a grande esperança de muitas pessoas que cunharam e que estão levantando a bandeira desse novo normal é de que realmente o mundo se torne mais virtuoso, né? Na questão que o senhor falou do respeito, né? da empatia, da ética. Mas quando a gente vai aos livros de história e procura eventos traumáticos paralelos, como, por exemplo, a gripe espanhola, né, o que é que mudou significativamente no mundo, no ser humano, quando perdemos pelo menos 50 milhões de vidas? Né? 50 milhões de pessoas morreram na gripe espanhola, muito mais do que agora. Né? O que é que mudou no mundo com as grandes guerras? O que é que mudou no mundo com a queda das Torres Gêmeas? Então, eu fico um pouco cético, embora gostaria muito, né, de ver frases como nós precisamos, né, de um mundo melhor, né? John Lennon já falou frases, né? O Martin Luther King, né, esperando e ansiando por essa renovação. O que é que nós, na visão do senhor, que é um estudioso das organizações, do comportamento humano e das mutações sociais, o que é que nós podemos realmente contar como um avanço nos próximos anos? Leonardo, eu me lembrei, você colocando isso, de Cervantes, numa resposta que Dom Quixote dá para Sancho Panza. Ele dizia o seguinte: razão demais é loucura, mas loucura maior é ver a vida como ela é e não como deveria ser. Então, você veja assim, nós estamos tratando a realidade. Então, a realidade pode ser burra. As tendências podem estar despertando o pior do homem. Eu não estou dizendo relacionado ao nosso caso agora, essa situação, não. Mas eu estou dizendo, alguns momentos que você chama da história, houve um obscurecimento total da inteligência. Quer dizer, vamos sair melhores? Não saíram melhores, não. Saiu o mesmo homem da caverna. Por quê? Porque a crise de sobrevivência se tornou pior no pós. Como está se esboçando agora esse cenário de desemprego? Se o desemprego já era alarmante, associado agora a essa pobreza, essa situação econômica recessiva, quer dizer, isso é preocupante. Então, existem líderes para pensar isso, e não para estar em questiúnculas,
como no mundo inteiro, não é aqui privilégio do Brasil, no mundo inteiro. Você está vendo que aquelas lideranças, no eclipse, eu chamei de lideranças, que gerou um eclipse das instituições, abalou as instituições. Nós já tínhamos uma instituição, família, por exemplo, abalada nos seus princípios. Não é? Veja agora, o que está acontecendo agora com o home office? Ouviu? Tem visto as estatísticas, não é? Quer dizer, a violência do homem sobre a mulher, por exemplo, porque aí tem cada lei da Penha, né? Isso é registrável, é registrado. Mas por aí você pode pegar outras violências não registradas por falta de educação para isso. As escolas se tornaram muito focadas em mercado e as exigências civilizatórias, sociais, de criar um cidadão ético, uma sociedade verdadeiramente democrática. Não se faz democracia sem líderes democráticos, sem líderes preocupados com o pico da sua botina e não com o cimo da colina. Estão preocupados com o seu ganha-pão, que já é milionário, ser mais milionário ainda. Você pode imaginar, isso não é uma coisa isolada. Num momento como este, porque está vivendo agora o presente, num momento como esse, haver roubo na saúde, quer dizer, que insensibilidade ética. Por que isso se torna socialmente, isso nos escandaliza a ponto de implodir o modelo? Tem que mudar. Quer dizer, que novo normal é esse, né, professor? Com tanto roubo de aparelho de respirador. Né? Eu pedi ao professor Celso para criar um terceiro link, se o senhor permitir ficar conosco ainda mais uns 30 minutos, para a gente poder continuar o debate. Desde que eles queiram, para mim é imenso prazer. Poxa, para a gente não pode perder essa oportunidade aqui para que outros possam também perguntar e a gente poder esticar o debate. Então, o Celso já publicou aí um terceiro link, nós vamos fazer uma nova migração, algo claro, hein? Uma segunda baldeação. E uma coisa que permanece são consultorias. Eu estou com um assessoramento aqui exatamente para fazer face a essas coisas. Ótimo, professor. Que bom. Eu acho que enquanto a gente não cai, né, Celso? Tá, quando cair, a gente para. Quando cair, para, né? Quer dizer, professor, o que o senhor fala nos livros, né? O senhor fala muito presente nos seus livros, né? Enquanto as pessoas, como cidadãos, Já estou de volta, professor Leonardo. Espero, professor. Estou vendo aqui o professor Gomes Matos está precisando de ajuda. Entrou. Estamos já no ar, professor Leonardo, forte. Eu estou divulgando aqui o terceiro link para nós podermos ter as pessoas aqui conosco, né? Mas, professor, eu estava falando, eu ia comentar e poder o senhor dar que os livros de ética, né, que o senhor escreveu falam exatamente da necessidade da pessoa incorporar, da pessoa olhar para o outro, ter esse olhar empático. Então, a nossa esperança é de que essa experiência danosa para a humanidade, uma tragédia, ela possa fazer surgir ou ressurgir na mente de cada pessoa, trabalhadores, cidadãos em geral,
esse comportamento, um comportamento de cooperação, de colaboração, de irmandade, de fraternidade. Tá? Esse seria o novo normal que a gente gostaria de ver surgir, não é mesmo? Leonardo, essa expressão novo normal, eu acho péssima, sabe? Isso é uma sensibilidade minha. Eu entendo de normal, né? Do que seja normal, não tem novo normal. Ou não, essa terminologia pode encobrir algo de muito perverso. Você vê, vamos fazer uma analogia seguinte. Quando um presidente de uma grande potência aperta um botão e joga para escanteio, arrasa com Hiroshima e Nagasaki. Quer dizer, populações inteiras, quer dizer, numa lógica de guerra. Qual é a lógica da guerra? Não, mas nós matamos tantas outras, porque aquilo realmente sinalizou o quê? O fim da guerra. Tudo bem. Então, isso perpetua a lógica da guerra. Então, é a guerra. É a guerra. Então, você daqui a pouco pega a lógica do vírus. Olha, eu ponho em dúvida aqueles que se dizem cientistas, esse vírus veio para ficar. Todos os vírus vieram para ficar, mas não vem dentro de uma conotação de medo para o pânico. Estabelecer o pânico no isolamento que vai aproveitar alguém. Vai aproveitar alguém. Isso não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida que os cuidados... Veja bem, isso é muito delicado que a gente está falando, porque há uma prevenção que é necessária. Há um alerta, mas isso tem que ser feito dentro de critérios e não feito de uma maneira tendenciosa, na linha do desespero, de aumentar esse grau de incerteza, insegurança, felicita o ser humano. O ser humano vive uma imperfeição natural, mas ele foi chamado a ser perfeito. Numa insegurança por causa dessa imperfeição, por causa das incertezas, isso tudo faz parte. A educação vem o quê? Olha, você tem um poder de transformar. E aí a gente vai caminhar dentro de uma linha que está dentro. A gente não precisa falar em religiões, mas falar em cristianismo, que a nossa cultura é cristã. E se a gente ter o Deus, que é universal, que todos têm um Deus para si, e esse Deus está tão dentro da alma humana que as civilizações antigas geravam os deuses. A variedade de Deus, o Olimpo está cheio de deuses e tudo mais. Mas por quê? Porque o homem sente na sua insegurança alguém que o segure. Então, isso aí, transplantando para um plano pessoal, individual, é a necessidade que a gente tem do eterno. A vida é finita, isso apavora. Então, quando você joga a morte com uma motivação de comunicação, você está gerando o pavor estimulado. E você não pode sair melhor no novo normal quando te deram injeções de pânico, de apavoramento. Que novo normal vai ser esse? Um homem fragilizado, A gente está vendo isso. Então, o que está acontecendo? Você se lembra de um filme fantástico de Brunel, O Anjo Exterminador? Era mais ou menos o seguinte: iam para uma festa, as pessoas muito felizes, das mais variadas procedências e tudo, e gargalhando, e muito alegres e tudo mais, em festa. Chegou lá, num dado momento, alguém quis sair e um cordão invisível, uma barreira, impediu que ele saísse. E outros tentaram sair também, e aí já viram que
alguma coisa magicamente os segurava. Aí começou, então, o quê? Vir à tona toda a caverna, toda a barbárie humana, todos os sentimentos negativos, aquilo que era antes uma cordialidade aparente. A sociedade foi feita simplesmente de muito marketing social, muita coisa dentro das superficialidades, nada se aprofunda, e a felicidade traduzida como prazer, levada às últimas consequências e a busca total. Tudo isso, essa enxurrada de sentimentos e de valores, essa coisa toda. Então, ali você viu. Quando, afinal, depois das coisas chegaram a um ponto de exaustão, alguém tentou outra vez e conseguiu. Aí foi uma enxurrada, atropelamentos, uma coisa. Quer dizer, os bárbaros saíram e numa manada desenfreada. Então, isso, de certa maneira, se você não prepara seu espírito, você sai pior. Isso que eu estou dizendo. Vamos sair melhores dessa crise, ninguém é o mesmo. Sai o mesmo homem, através da história. Ele se mostra. Júlio Verne, o que ele previu? Certos profetas previram tudo. Júlio Verne disse que o homem ia andar no céu, surgiu o avião. Isso quantos séculos e séculos e séculos atrás. Quer dizer, quando que alguém podia imaginar o avião? Podia imaginar que o homem ia andar debaixo da terra. Então, o metrô aí, andar debaixo da terra. O homem andar no fundo do mar. Tudo isso, quer dizer, como é que dessa cabeça, se você for aos textos bíblicos, não há nada de novo sob o sol. Então, você veja o seguinte, a tecnologia corre, não tem como. A materialidade, há uma dicotomia espírito e matéria que, se não se incorpora, se divide, né, como está se dando uma autonomia tal à tecnologia, que é como se dissesse assim, ela chegava para você, ou não, diz assim, a tecnologia diz assim, eu preciso de você. A inteligência artificial chegou e com a robótica, eu não preciso mais de você. Então, sinceramente, travou-se esse diálogo filosófico. Quer dizer, as coisas como o caminho, é como, de certa maneira, a robótica, que é uma máquina inteligente, e se complementa nos clones, que são máquinas voadoras, o computador voador, né, trazendo informação, e você vai vendo, você vai armando todo um arcabouço, todo um aparato tecnológico que o homem vai diminuindo. O homem, como pessoa coletiva, como humanidade, ela se apequena enquanto a tecnologia cresce com uma elite dominante. Uma elite dominante, porque aí fica o quê? Os poucos beneficiários. Olha, isso não é fantasia, não é fazer apocalipse, não. Isso aí é só para prevenir que isso tudo tem solução. Freud, respondendo ao Einstein, quando o Einstein perguntou nas famosas cartas que eles tiveram, perguntou, diante dos horrores da guerra, o Einstein perguntou para Freud, meu amigo, a humanidade tem salvação? Freud respondeu numa frase só, tem, porque o homem é educável. Então, essa questão não é essa educação que está na boca dos políticos, está na boca dos próprios educadores, não. É educação colocada nos currículos das escolas. Vamos estudar educação. É isso, você que é um dirigente pedagógico, Leonardo, é isso, lutar para que nos currículos entre não a filosofia acadêmica, não, mas uma filosofia vivencial, que é a educação, que vai transformar a cultura, para que as pessoas sejam agentes culturais transformadores e sendo transformados por essa cultura. Quer dizer, é um pensar coletivo, é o que eu chamo de pensar estratégico em equipe.
formar consenso. Leonardo, a questão da convivência está no consenso. Educar para o consenso. Consenso não é todo mundo pensar igual. É ter o acordo depois de muito debate, quer dizer, é o diálogo, o consenso. O consenso significa o acordo no essencial. Né? Acordo no essencial. Tudo mais pode ser objeto do tipo de existência de cada um, que incorpora os seus conhecimentos, mas, na verdade, para viver em equipe, precisa ter o essencial consensuado, consensual, quer dizer, para tomar decisões. Então, tudo se realiza na decisão. Maturidade é poder decisório. É ter o poder decisório. Eu tenho autonomia dentro do meu campo de competência. Na minha competência, eu tenho essa autonomia. E eu contribuo com outros que complementam as minhas incompetências. O problema é que o senhor está correto. Incompetências complementando as minhas competências. O problema é que muitos tomadores de decisão, professor, eles adotam princípios heurísticos de ancoragem em princípios ou em premissas equivocadas, né? E que acabam levando a organização ao caos. Então, e aí entra a educação também. Né? A heurística também pode ser alterada pela educação, pela maior e melhor informação. Com certeza. Melhor informação. Eu tenho um educador, um grande educador, um dia me chamou para ir a um programa de televisão que é educador. Estou falando isso, olha, tem mais de 20 anos, essa experiência, que ficou marcante para mim. Então, ele ia reunir um grupo de educadores, não sei porquê, me convidou também. Você é meu amigo, me convidou, né, para me meteu lá no mundo. Bom, eu tinha um compromisso, tentei fazer tudo para transferir um compromisso que eu tinha em São Paulo, então não pude ir a essa reunião. Mas depois eu assisti, de São Paulo eu assisti. Antes não havia essa interatividade, essa conectividade, não. Então, eu simplesmente assisti o programa de televisão que estava reunindo os educadores. Eles falaram educador o tempo todo em tecnologia da educação. Ninguém falou em educação. Fiquei assustado. Quer dizer, melhoria do salário do professor, temas até importantes. Melhoria do salário do professor, melhoria das condições de sala de aula, melhoria disso e daquilo outro, então, instalações. Mas e educação? Então, é isso que eu estou dizendo. Tem que começar do pequeno. Pequenos grupos de influência que se tornam multiplicadores. Olha, mal comparando, o bombeiro diz assim, nenhum incêndio começa grande, começa pequenininho, mas incontrolável. Então, o erro se propaga rápido, muito mais rápido do que os acertos. Né? O erro se propaga rápido. O erro não corrigido. Não corrigido. Então, é isso que eu estou dizendo. Tem que, se você, num pequeno núcleo inteligente, coloca um experimento que dá certo, olha, a ideia tem um poder de expansão enorme. O bem, um sistema caótico, eu sempre coloco essa coisa da física. Se tem um sistema caótico, se você coloca todo desordenado, né, caótico. Se você ordena uma das partes, essa parte ordenada, ela tende a dar ordenação ao todo. Quer dizer, então, a dinâmica do bem é muito maior do que a do mal. É muito maior. Temos uma cultura corrupta, começa a melhorar, realmente a fazer um trabalho honesto. E aí criar exemplos que vão, no bom sentido, contaminando, contagiando todo. Não é só o vírus do bem. Tem um vírus do bem. Né? Então, esse vírus, muitos cientistas
mas em suspeitos tem identificado a vagabundagem, o vagabundo que é esse vírus, esse coronavírus, comparado a outros, ele é uma porcaria. Agora, o que fez? Se foi de laboratório ou não, se foi uma intencionalidade por trás, não cabe nós examinar. Mas que ele é um vírus e tem um tempo. Agora, chega alguém e diz assim, não, esse vírus veio uma segunda onda, depois veio uma terceira onda, mas a gente vai viver de ondas viróticas. Mas o mundo todo virou. Você falou da gripe espanhola, você falou da AIDS, da tuberculose, como matou e mata ainda hoje. A gente ainda convive aqui com a dengue, com o chikungunya. Convive, isso veio para ficar, sim, mas a maneira como, a ênfase que dá, esse vírus veio para ficar. Meu Deus, é um cientista que está falando, todo vírus veio para ficar. Agora, ele o quê? O que ele fez? Você está se confessando que a ciência tão poderosa se curvou a um minúsculo vírus? É isso. Mas parece que sim. Então, o que tem que se fazer? É reforçar as imunidades. Buscar ter saúde. Aonde está se falando sobre saúde? Aqui e acolá fala-se alguma coisa. O que é isso? Imunidades. A grande população não sabe o que é isso, imunidades. Começa pelo beabá, não sabe o que é imunidade. E o que é, na verdade, reforçar suas imunidades. As organizações também. O que significa reforçar suas imunidades? Ô, senhora empresa, onde estão fragilizadas as suas imunidades? Aquela empresa que se contenta, tem 10 departamentos, todos nota 9, 8, 7, vai ter um departamento nota 3, aquele departamento nota 3 vai contaminar. E ela tem visão para detectar aquilo? Isso a gente olha, as aberrações que existem nas organizações, isso daria um livro que, se eu tivesse num país mais adiantado, teria que dar nome. E aqui, Deus me livre, vai dar processo se você falar coisas assim. O que a gente assistiu, talvez algumas coisas eu coloco nos livros, realmente, de maneira anônima, né? Sem traduzir. São isso, quer dizer, há muito a escola, cabe à escola um papel decisivo nessa nova sociedade através de uma nova conscientização. E nós estamos buscando uma nova conscientização. Grupos pequenos na direção certa. Projeto pequeno, mas na direção certa. E aí você vai ver que vai haver convergência. Me lembro mais uma de quem? Gilberto Freire. Casa Grande Senzala, Gilberto Freire disse uma coisa para mim que foi. E a gente pensa coisas em autores que marcam a obra deles. Né? Ele falou do caráter brasileiro. Ele dizia do brasileiro, Gilberto Freire, sociólogo e suspeito. O brasileiro é solidário, mas não é associativo, é individualista. Aí eu fiquei me lembrando de Betinho. Você lembra do Betinho? Betinho fez uma campanha fantástica, um cara aidético, que estava morrendo. Eu conheci pessoalmente, era um osso só, magérrimo. Eu encontrei com ele no aeroporto uma vez, ficamos tomando um café, e ele contando as coisas. Tudo mais. E ele, naquela altura, ele estava muito frustrado. Por quê? Porque ele conseguiu mobilizar o país em termos de campanhas solidárias. Não sei o quê. Quando ele quis organizar isso, foi um fracasso, não conseguiu. Por causa do individualismo, do egocentrismo, as pessoas voltadas só para dentro de si. Então, são capazes, pelo sentimento. É um povo, nós somos brasileiros, povo sentimental. Um povo de sentimento. É duro, às vezes, chegar, mas eu com meus cabelos brancos, eu comecei a ver o seguinte: você e o que muitas empresas que se tornam verdadeiras seitas exploram? O sentimentalismo. Não é? Professor, eu poderia fazer uma pergunta? Com certeza. Então, eu estava falando do senhor do Senai CETIC. Eu participei de um trabalho de EAD que eles foram implantar
Isso tem uns 4, 5 anos atrás, e o Senai CETIC é a maior escola da área têxtil na América Latina, né? Tem um parque industrial lá dentro, tem um parque industrial completo com equipamento de última geração. Eu conheço. É muito bacana lá. E qual é a minha pergunta? E simplesmente a escola virou para o EAD em 100%. Quer dizer, a ideia do projeto, eu até escrevi uma das matérias, a ideia do projeto era implantar um mini CETIC em cada região do Brasil, ou em cada estado do Brasil, né, para formar técnico desmembradamente. Olha que nem nessa época a gente já não estava nem falando, não tinha esse acesso como a gente tem hoje, como nós estamos falando nós aqui, todo mundo junto. O que o senhor acha de quanto essa questão da tecnologia? O senhor acredita que burramente... Eu não acredito, meu pensamento, minha opinião é que eu acho que vai haver um equilíbrio entre as duas partes, o presencial e o tecnológico, né? O online. A distância. O que o senhor acha que pode ser que aconteça burramente, isso seja implantado 100% pelas entidades de ensino? Olha, com a desculpa de se economizar, vamos dizer assim, né? Ô, Sérgio, você colocou aí uma questão interessante. Você falou em burramente, né? Falou isso, né? Usou a expressão. Burramente porque é unanimidade, né? Como dizia Nelson. Eu costumo dizer, viu, Sérgio, que o ser humano pode ter todos os direitos, menos o de ser burro. Né? Menos de ser burro, né? E, às vezes, você não se imagina e está entrando nessa mediocrização geral. Tá entrando. Por quê? Porque a cultura que se vivencia no mundo ocidental, principalmente, é uma cultura burocrática. Max Weber, a gente não esquece, foi o pai da sociologia. Não é um qualquer que gerou esse modelo. Mas pouca gente sabe que, quando ele se apercebeu, ele diz assim: gerei um monstrengo. Porque ele viu que queria se transformar num instrumento de ditadura. E por que a burocracia, quando a gente aprofunda, eu discuti muito esse assunto da desburocratização, né? Mas eu dizia para o Hélio Beltrão, na época, doutor Beltrão, o problema é que a burocracia é um problema cultural. Então, não é com leis que vai se resolver a coisa. Então, foi uma discussão. Éramos grandes. Eu fui consultor da Ultragás, quando ele era o presidente da Ultragás. Fomos muito amigos. Aqui, eu tenho até uma coisa interessante. Não sei se dá para ver aí, desburocratização, condição de desenvolvimento. Foi um encontro. O Ministério da Desburocratização nasceu deste encontro, e que estava aqui vários, na época, era o início do governo Figueiredo, que ainda não tinha assumido, e que a gente reuniu no lançamento desse meu livro sobre desburocratização, a gente reuniu aqui ministros que se tornaram ministros, né? O Murilo Macedo, né? E o Murilo Macedo, e tínhamos educadores como Zeferino Vaz, como José Mindler, com o Andreasa, que depois se tornou ministro, né, amicíssimo do presidente, José Mindler, João Forte e o Hélio Beltrão. Então, nessa discussão, nesse seminário, o Andreasa nos convidou, a mim e ao Hélio Beltrão, para irmos ao governo, lá ao presidente Figueiredo. Na época, não cabe aqui detalhar, foi o Figueiredo, foi o Beltrão, e ele me ligou de lá dizendo assim: olha, Francisco, a coisa foi melhor do que eu imaginava, porque ele saiu, a intenção do Andreasa era fazer dele um assessor do presidente, um assessor direto do presidente para o assunto da desburocratização. E aí o Hélio Beltrão me ligou e disse assim: olha, fui convidado para ser ministro. Aí foi um negócio dessas coisas que você fala assim por ímpeto, né? E depois causa problemas desagradáveis. Eu falei assim: doutor Beltrão, eu acho que não foi uma boa. Como consultor, o senhor ia ter
condições de poder influir junto ao presidente e à equipe lá diretamente. Né? Como ministro, dificilmente o senhor vai conseguir fazer o seu transformar seus pares. Então, o que acontece? Eu fui consultor todo o período do Murilo Macedo, diretor do trabalho. Foi o único ministério que deu apoio. Nenhum dos outros ministérios. A desburocratização. Então, coisa de governo, professor. Coisa de governo. É coisa de cultura. Mas aí, pior é o seguinte, não é coisa de cultura. Também. Uma cultura burocrática, que burocracia como significado de instrumento de poder. Então, ninguém quer abrir. É verdade. Integra. Então, você vê, todos os governos têm dificuldades em formar equipes porque esbarra na cultura e não tem percepção. Isso que eu estou dizendo. Ninguém tem o direito de ser burro. Não percebem. Quando você não percebe, você não percebe, não vê. Então não age. Então deixa isso, a coisa corre solta. Quer dizer, é uma orquestra com cada músico dizendo o que quer fazer. Verdade. Com certeza. Professor, nós estamos caminhando aí já para o final do nosso tempo. Eu queria, antes de dar a palavra, ouvir as suas palavras finais, eu quero registrar em especial não só a presença do professor Herisson, continua conosco, mas também da professora Patrícia Nassif, que atua na Fiocruz, e o professor Marcos Salles também, né, professor da universidade, mestre da Universidade Veiga de Almeida, e que reside em Juiz de Fora. Tá aqui, olha o que permite, né, a tecnologia. Estamos aí com o Marcos. Aí, professor Marcos Salles. Tudo bem, professor? Eu posso te avisar o seguinte, o meu neto... Tudo bem, professor. O meu neto está na Austrália. O seu neto está na Austrália? Está na Austrália. Ah, bacana. Eu tenho... Já está há 2 anos. Rapidamente falando, eu tenho um rapaz que trabalhou comigo e eu sempre acreditei muito nele. E nessa questão da liderança, da educação, eu sempre procurei, dentro do possível, ajudá-lo, né, no seu desenvolvimento. E hoje ele é cidadão australiano e ele é casado, né, tem uma menina lá, e ele é gerente de projeto de uma grande empresa australiana. Ele trabalhou comigo, ele trabalhou comigo num projeto de call center, ele era um atendente de call center. Hoje ele é um grande gestor lá na Austrália. Olha, Marcos. Marcos, você vai me fazer um favor, então, você vai me mandar pelo WhatsApp o endereço dele para eu passar para o meu neto. Farei isso, professor, com o maior prazer. Porque assim, quem está fora é sempre bom os contatos. Você já viu, olha, tá vendo, o Leonardo? Obrigado, hein? Da gente estar juntos. Claro. Isso aí um desdobramento. É o poder da atração, né? Poder da atração. Com certeza. Professor Leonardo. Professor aí da faculdade? Ei, Marcos? Você é professor da universidade? Eu sou professor da universidade e agora eu estou trabalhando mais na educação à distância. Pois não. Beleza, que bom. Olha aí, aproveitando o que eu estou dizendo, Marcos, por favor, que se quiserem se comunicar comigo para frente, conversarmos e tudo mais. O Leonardo tem aí os meus endereços, tem o meu celular, que pode se transformar em WhatsApp, para a gente ter uma espécie de um gabinete de consultas virtual, assim que a gente possa trocar ideias. Né? O Marcos Vinícius está mandando um abraço aqui para o Marcos Salles, né? Viramos já uma sala de bate-papo aqui, né? Entre amigos. Excelente. O professor Herisson queria falar também. Professor Herisson pediu a palavra. Que bom. Sim, professor Leonardo. É que eu tenho uma aula agora, aí eu vou ter que me ausentar. Fique à vontade, professor. Muito obrigado. 8h30 está começando uma web aula aqui com a turma.
Mas Que aí bom. está muito bom o assunto, né? Eu gostaria de continuar, mas vamos ver numa outra oportunidade aí. A palavra do professor foi muito boa. Tem sido muito Alex, boa. vamos conversar pelo WhatsApp, enquanto não um café presencial. Com certeza. Muito obrigado, Com certeza. viu? Pelas palavras. Ótimo. O professor falava em educação, né, e da gente trabalhar, né, essa espiritualidade das pessoas, foi o que nós conseguimos hoje aqui. Eu estou plenamente satisfeito, estou feliz, né, uma noite alegre, porque apesar de todas as nossas dificuldades, nós conseguimos oferecer para o público, né, está gravado para quem depois quiser também ouvir gravada a fala, a palavra do professor Francisco Gomes de Matos, nós podemos trazer educação, podemos trazer reflexão, podemos trazer ensinamento, conhecimento para sermos melhores enquanto cidadãos, enquanto gestores. Então, professor, além do meu eterno agradecimento, eu quero também passar a palavra aí para... Nós temos ainda o quê? 5 minutos, Celso? 5 minutos? 6 minutos, professor. 6 minutos. Então, professor, 6 minutos. As suas palavras finais, por gentileza. Bom, o Leonardo, eu seria redundante eu dizer que a minha satisfação foi muito grande, entende? Você, Leonardo, é a pessoa que a gente encontrou desde a primeira hora no CRA, lá no Conselho Regional de Administração, essa luta pela... Eu participei dos primeiros momentos da administração, não? Tanto que o meu registro, até por negligência minha, foi número 22. Número 22, poderia ter sido um número muito menor se eu não descuidasse disso, né? Porque eu estive na primeira hora da luta pela regulamentação da profissão, né? Junto com o Nogueira de Faria e com outros professores na época, e a gente lutou muito por isso. E quando, no momento que nos encontramos com o Leonardo foi sempre um parceiro, uma pessoa de muito idealismo, né? Esse idealismo pragmático, né? De botar as coisas, né? Em função. Então, eu acho que isso tudo resultou pelos amigos aqui, que eu já... O Sérgio logo deu o ponto de partida, né? E depois complementado pelos poucos que falaram, mas eu senti que, de repente, a gente, se chegamos ao terceiro momento, é porque houve uma certa aceitação. Eu agradeço muito. E eu quero dizer o seguinte, a título de final, eu tenho me batido por 3 vertentes que eu chamaria de 3 redescobertas, que a gente caminha para lá. Eu penso que caminha para lá. Quer dizer, é o que chamam de redescoberta do ser humano. Quer dizer, não tem como você não se voltar de uma maneira não demagógica para essa questão do pessoa, como destinatária, né? Como alguém que nós somos pessoas humanas, temos que cuidar da nossa autoestima. Em geral, a cultura burocrática contribuiu negativamente para essa autoestima. A gente se torna, as organizações, ao se tornarem, de certa maneira, seitas e burocráticas, elas nos anula a questão de números, né? Eu cheguei a participar de organizações em que chamavam essas pessoas por números. É isso. Quer dizer, o folclore é tão grande que a gente passa por situações incríveis, né? Então, vê o seguinte, que se perdeu, sem se perceber, a percepção do ser humano. Quer dizer, a coisificação se tornou patente nas lideranças, nos líderes, e não no modelo de liderança, né? Exercido, né? Focado dentro de uma lucratividade burra, porque se torna efêmera, né? Não tem sustentabilidade, porque não gera verdadeiros adeptos
não se desperta criatividade, que é o que tem de mais fantástico no ser e que o torna até copartícipe da obra redentora, da obra do próprio Criador. Quer dizer, ele nos deu aquela imperfeição para nos tornar perfeito como ele. Quer dizer, então, isso aí é alguma coisa e o instrumento é essa criatividade. Precisa ser desenvolvida com a inovação, mas, basicamente, essa criatividade pessoal. Então, a redescoberta do ser, a redescoberta da liderança, ela ser resgatada, esse é o conceito, e a redescoberta da espiritualidade. Quer dizer, que completa isso. Quer dizer, a espiritualidade, nós já conversamos sobre isso. Quer dizer, e nós tenhamos a nossa causa superior. Quer dizer, o que nos motiva realmente, né? Então, dentro desse sentido, é que a gente vai usar uma tecnologia com alma. Tecnologia é ótima. Eu viveria, e eu tive a ocasião de viver várias etapas. Nessa linha das comunicações, a gente assessorou a Embratel lá no período primeiro do surgimento das telecomunicações mesmo do Brasil. Quer dizer, nós estávamos lá. Né? Então, viu que de maravilha, a curtíssimo prazo, se realizou quando um governo se instalou dentro de uma inteligência um pouco mais focada. Né? Então, essa coisa toda, quer dizer, a tecnologia não é o mal. Ela é libertadora e não se torna escravizante. É isso aí, Leonardo. 1 minuto. 1 minuto. Oxalá aconteça, né, de nós termos realmente essa reumanização das organizações, professor. Tá? Depende de nós. Absurdo, né? Uma felicidade absurda que eu estou aqui por ter. Eu queria pedir que todos nós aqui hoje presentes, com 27 na audiência, nós abríssemos o microfone para uma salva de palmas ao professor Francisco Gomes de Matos. Por favor. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E o que eu posso dizer é disponibilidade. Se eu comecei com a palavra perplexidade, eu quero terminar com a palavra disponibilidade. Me tenham como uma pessoa ao alcance de vocês, por favor. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Deus no comando. Obrigado. Deus